Gestão, emoção e repetição. O jogo invisível da consistência, da consciência. Esse é o quarto episódio do Clear Você Estratégia, com um convidado especial, um monstro de mercado, entende muito sobre leitura de fluxo, com certeza um dos maiores especialistas que a gente tem no Brasil e um parceiro nosso aqui da Clear Corretora. E junto comigo, nós temos aqui Murilo Lindão, que já vai iniciar mandando aquela boa pergunta. Lindão, eu vou pressionar e vou pressionar forte agora, hein? Vamos com tudo. Lindão, quero fazer uma pergunta para você. Como que a gente faz para parar de sabotar o próprio resultado? Boa pergunta. Eu lá atrás, assim como muitos traders, eu vejo hoje, lucra num período e devolve no outro, está sabotando seus resultados. E aí, muitos deles falam até que, comenta que não, mas eu segui a minha estratégia, segui meu operacional. Mas como está a tua gestão de risco? Você sabe quanto é o teu gain médio? Você já fez esse cálculo? Sabe que o teu gain médio é um número mágico para todo trader? Você lucra durante uma semana. 800, 1.000, 1.200, 1.500. E a média disso é justamente a média de ganhos que você tem. Essa é a tua trava de perda. Se você chegar a ter um dia positivo, poxa, estou lá operando. O dia está bom, o dia está incrível. Eu já fiz R$2.000, só que o teu gain médio é R$800. E aí você faz uma próxima operação que dá um drawdown na tua conta, e R$800. Trava e sai do mercado. A hora de sair, o mercado te deu o sinal, olha, você já está batendo o teu limite de perda, também no ganho. O limite de perda não é só no negativo, mas também no ganho. E é importante para que você tenha esse número em mente. Construa um plano estratégico para que você tenha esse número em mente. Um plano trader eficiente, para que você nunca devolva os seus ganhos. Perfeito, Muniz. E no dia a dia, nas suas operações, nas suas entradas, como você conduz o posicionamento das suas ordens de stop, por exemplo? Como é para você? É um stop sempre técnico? Normalmente, pelo fato de usar fluxo, você usa essa escora do fluxo para posicionar seu stop abaixo quando for uma compra ou acima? Ou não? Tem uma regra por financeiro e aí não pode passar de X pontos porque senão você não entra? E caso isso aconteça, se existe alguma flexibilidade do Muniz em meio ao mercado de alta volatilidade, onde você precisa muitas vezes colocar um stop mais longo? Não, eu prefiro stopar. Mas vamos lá. Vamos para a tela aqui. Ó. Aqui na minha tela, eu posso desenhar um exemplo melhor sobre o posicionamento do meu stop. Se eu estou operando dólar, o stop por operação, ele fica bem claro quando eu tenho a posição do banco. Por exemplo, quando o mercado fez esse movimento, nós vimos que foi a Genial que fez essa demanda de venda aqui inicialmente. Se eu faço a minha oferta com ela, eu observo que a Genial, ela no livro de oferta, ela tem uma trava que vai até o 80, ó, 79,5. Então, se a Genial está posicionada lá até o 80, eu vou colocar meio ponto atrás da Genial. É meu stop. Certo? Então, Muniz, mas se tu acessou a operação no 79, como ela estava lá, é um ponto de stop. Eu vou sempre colocar o meu stop atrás do banco. O banco, porque, entenda uma coisa, se eu estou operando o fluxo, a montagem de posição não é do Muniz. A montagem de posição é da Genial, é ela que está movendo o preço, não é o meu contrato. É ela que está fazendo essa intenção. Então, eu tenho que botar atrás dele. E se tomar aquele stop, eu tenho que aceitar, porque o stop é pequeno. O meu lucro, o meu risco-ganho é muito grande. Eu estou colocando, às vezes, 1, 3 pontos, 4 pontos de stop para buscar um alvo de 10, 20, 30, 40 pontos no dólar. Então, o meu risco-ganho é muito bom. Só que eu tenho um outro stop, que é o meu gain médio. Se eu errar gradualmente várias operações no dia e o meu financeiro atingir o meu gain médio, eu paro o dia. Muniz, eu não sei fazer esse cálculo. Olha, se você é trader da Clear Corretora, lá na área do trader da Clear, ela já te dá isso pronto. Acesse o home broker da Clear Corretora, tá lá todo o teu histórico de performance na área do trader. E lá está escrito o teu gain médio. A Aya, que é a inteligência artificial, que é nossa personal trainer, ela mesmo todo dia manda no meu WhatsApp. Olha, lembra do número do gain médio.
ela me lembra, ela me manda de manhã cedo para minha mensagem: Muniz, olha, teu gain médio está nessas operações. Teu número de contratos médio são esses. Que tal você respeitar esses limites? Isso é muito bom, é uma gestão eficiente. Perfeito. E pegando esse gancho do Muniz também, eu já vi. Aliás, quando eu estava estudando com o Muniz, eu vi assim, falar, cara, mas não é um stop muito curtinho? E você falar assim, você vê o Muniz na prática te mostrando isso, você fala assim, é impressionante. Às vezes eu entrava numa operação gráfica técnica que me dava um stop de 8 pontos, 9 pontos, e de repente você se posicionar com um banco, você pega ali uma instituição vendedora e tá ali, a última absorção dela de venda não renovou essa venda. Você bate a venda e tem um stop muito curto, você fala assim, não é possível que não vai vir aqui para me estopar. Mas aí você começa a entender que você está fazendo um movimento junto com o banco, é o tubarão e você é rêmora ali, né? É o peixinho grudado embaixo do tubarão seguindo o movimento. Eu gosto. Eu gosto de falar e mostrar o pau. Bota aqui atrás de novo. Olha só, eu estou falando, ó, a Genial, vimos que ela está defendendo a região. Onde está a defesa da Genial? Ela estava lá, a 80. Eu coloco um ponto e meio atrás dela, ó. Ô Muniz, Jamais. quem que vendeu junto? Quem são os players que perceberam essa defesa e entraram vendendo aí agora, nos últimos minutos? Genial e o UBS estão vendendo. Ao mesmo tempo que eles descem no livro de oferta, a UBS aqui, ó, e Genial são os players que estão defendendo aqui essa região. E aí, ao mesmo tempo, eles aceleram aqui, ó. Você vê lá, ó. Tá vendo a Genial ali várias vezes? UBS vendendo forte, ó. O número de contratos que ela vendeu é maior do que o cenário anterior. Sim. Entendeu? Então você tem uma defesa clara e você está atrás do cara. Aí você fica colocando um stop de 5 ou 6 pontos sem sentido nenhum, achando que o mercado vai, ele vai voltar. Não vai voltar. Se ele estourar isso aqui, eles vão embora. Ele vai pegar teu stop cheio. Perfeito. Muito bom. E agora, dado esse contexto que a gente está falando de stop e tudo mais, o Muniz trabalha com um limite diário e esse limite ele é por número de operações. Então vamos lá, imagine que o financeiro que você pode arriscar por dia ele é R$1.000 ou que tem alguma flexibilidade. Sim. Mas cara, ficou naquele ganha-devolve, 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 você nem passou perto de R$1.000, você nem chegou próximo desses 1.000 de loss. Como é isso para você? Como é o limite diário seu? É por número de trades que deram errado, independente do financeiro, ou é um financeiro fixo? Ó, eu vou falar para você, se eu errar 3 operações no dia, eu acho que a minha cabeça no dia, geralmente acontece isso. Quando eu erro o time de 3 operações, eu tomo 3 stops no dia, ou até 0 a 0, tá? Muitas das vezes 0 a 0, até o 0 a 0, nem perdi dinheiro, só tomei 0 a 0. A minha cabeça já fica assim um pouco estressada. Eu já me conheço, eu fico meio assim. Você tem que se conhecer, todo mundo se conhece, sabe quando você é tirado do sério. O mercado me tirou do sério, eu cansei. Aí eu saio fora, falo, tá bom, joga a toalha e tá tudo certo. Perfeito. E nesse trade aqui, ô Lindão, você, nessa posição de venda, Sim. voltando, zeraria no preço que você entrou, ou seja, um 0 a 0, ou, por enquanto, você estaria no risco junto com o Muniz, por exemplo? Como o meu stop numa situação dessa, ele tá curto, se o trade ele tá ali me pagando já 2 para 1 do meu, do que, por exemplo, eu tenho 1 ponto de stop ali, como o Muniz falou, 1 ou 1,5 ponto, ele andou 3 pontos, eu já jogo pro 0 a 0. Ou jogou pro 1 ponto, 1,5 ponto, eu já jogo pro 0 a 0 ali. Por mais que seja que eu esteja enforcando o preço, porque é o que eu tô, de fato, me expondo, entendeu? Agora, se a gente vê que o preço, o banco, ele tá batendo dentro do preço, a instituição, né? Batendo dentro do preço, e não renovou, beleza, eu mantenho ali no 0 a 0, tá? Agora, se eu mantenho o meu stop atrás da estrutura. Agora, se eu vejo que ele não renovou e a intenção é levar os lotes para os compradores, aí eu jogo pro 0 a 0, pelo menos eu mitigo o meu risco. Excelente. E você, Muniz, nesse caso, mesma coisa? Eu zeraria no preço da entrada, andou X pontos a favor, quando você protege? Depende da montagem, tá? Se Isso a aí. estrutura de preço, né, no caso dessa operação aqui, são alvos curtos, que a estrutura é muito pequena, 5 pontos, 6 pontos de alvo. Eu dei o risco ganho ali de 1 para 1, já estou até fechando a operação, porque eu vou isso. levar a operação, Kim,
para o comprador. Se eu estou vendendo, eu estou levando para o comprador. Chegou no primeiro lote do comprador, já posso fazer uma parcial. Se eu ver que tem capacidade desse trade de 20 pontos, cara, eu deixo meu stop aberto, tá? Quando a operação é de 20 pontos, é um alvo longo, é operação de 30, 20 pontos, eu deixo meu stop aberto. Porque o stop é tão curto, tá? E também não faz sentido, né? Também um trade andou 10 pontos, você deixar de voltar no Não, loss, né? Não misericórdia. faz sentido Essa, então, algum. seria uma saída emocionalmente saudável, não É, necessariamente financeira, né, Muniz? É isso? isso. O Kim, pegando Justamente. um gancho do que a gente está falando, tudo é contexto, né? Se a gente está num dia de mercado lateral, aquilo que o Muniz falou, se a gente está numa amplitude ali de 6, 5 pontos, eu não vou deixar voltar esse trade, entende? Porque a gente sabe que tá andando pouco, está num mercado lateral. Então, tudo é contexto. Se eu estou vendo que o mercado ele está em ritmo de tendência, aí eu vou tentar, de fato, estender essa minha operação. Mas se de fato esse mercado, esse contexto, essas montagens, elas não estão de acordo, ele está acumulado, nesse caso eu vou jogar para o meu 0 a 0, eu vou mitigar o meu risco, proteger meu capital, literalmente. Perfeito. E uma das coisas que eu gosto de abordar, eu queria aqui a percepção também do Muniz, muitas pessoas não se contentam com o trade, muitas vezes, porque o tamanho de mão está Perfeito. desalinhado com a expectativa financeira dela. Perfeito. O cara está com um contrato e ele quer fazer R$1.000 por dia, por exemplo. E aí ele não vê valor em 10 pontos, em 15 pontos, em 20 pontos, porque ele está enxergando ali R$100, 150, R$200. Muniz, como que é para você? Qual foi a mudança aqui de patamar na visão de valor que o mercado está te entregando? É o tamanho de mão? É a oportunidade que o mercado te deixa a se posicionar com mão maior, dado que o stop é muito curtinho, às vezes 2 pontos você consegue socar lote ali realmente, e aí com a mão pesada 10 pontos, cara, é lindo, né? Como foi isso para você e o que você observa nesse sentido, trazendo para o âmbito educacional de como a gente aconselha quem está assistindo esse vídeo? Ó, eu nadei por anos contra a maré, né? Operando com lote pequeno, lote mínimos, né? Tentando fazer muitas operações, e isso me maltratava bastante, porque tinha mês eu fechava positivo, fechava dois negativos, semana positiva, semana negativa, ganha, perde. E com o passar do tempo, eu vi que se tratava mais do planejamento financeiro. Não se tratava não era porque eu não sabia operar, se tratava mais da questão do plano financeiro. Então, o que eu comecei a fazer foi tudo que eu lucrava nas operações, eu começava a reaplicar isso no longo prazo. Eu ganhava e reaplicava, mas não aumentava meus lotes. Eu, de fato, eu aumentei meu lote para fazer isso. Eu, tipo, no dólar, 5 contratinhos. E fui gradativamente fazendo uma reserva financeira, porque geralmente a pessoa ela vem para o mercado achando que isso é um caixa eletrônico e ela está ali financeiramente exposta, coloca um dinheiro que ela não pode perder no mercado. E é isso que eu estava fazendo. Economizei e fiz um pé de meia mais gostoso para poder ter margem para operar. E eu já sabia, tinha habilidade para operar. E não fazia sentido eu estar me expondo demais porque o financeiro não me agradava. Eu falei, poxa, não faz sentido isso. Então eu estou faltando dinheiro aqui na minha margem. E eu fiz um pé de meia e coloquei mais margem. E comecei a fazer mais grana com isso. E começou a fazer sentido porque quando eu via meu patrimônio na bolsa aumentando gradativamente, eu me sentia mais confortável em operar um pouco mais pesado, porque eu tinha capital disponível e eu tinha habilidade suficiente para poder colocar isso em prática. E aí, quando eu comecei a operar com 50, 100 contratos, 200 contratos no mercado, foi quando meu patrimônio já estava inflado. Eu sempre coloco em cada operação 1% de risco do meu patrimônio só. Eu não coloco mais do que isso. Não faz sentido. Ô Munizinho, eu queria te fazer uma outra pergunta aqui, já aproveitando esse gancho. Por que menos é mais no trade? Você pode me dizer? Menos é mais no trade. Ó, eu tenho essa colocação porque é a qualidade, tá? Tudo que você vê em o ouro, por que o ouro vale tanto? Porque ele é escasso, é um metal escasso. Tudo que você coloca em abundância não tem valor no mercado e não vai ter qualidade.
Então, essa colocação do menos é mais é interessante. Procure fazer operações mais estruturadas, menos operações, mas com uma qualidade, uma perícia melhor. Quando Perfeito. você opera, dá muito clique no mercado, você pega seu relatório, você mesmo vê, você tem vergonha. E eu sinto vergonha de ver meu relatório como no dia que eu tenho overtrade, que eu clico demais. É absurdo isso. Você fala assim, cara, por que eu entrei aqui de novo? Eu estou pecando nesse mesmo lugar. Não faz sentido. Perfeito. Qual a importância de rotina fixa para você do ponto de vista operacional? E se não é só operacional, o que você tem na sua rotina de diferencial, pré-mercado, como você chega para o mercado, qual é o seu aquecimento, o que comem, onde vivem, o que fazem? Conta pra gente, ô Muniz. Eu sou um velho tradicional, eu já estou velho, barba branca. Assim, desse lado aqui a barba é branca. Assim, eu sou pai, eu sou marido, sou pai, então a minha rotina é isso. Eu cuido da minha família. Então, eu sinto prazer de cuidar da minha casa, da minha família. Então, quando a minha casa está bem, eu fico bem comigo mesmo, com todo mundo. Então, eu sou esse cara alegre, feliz, eu sou extrovertido, eu gosto de brincar. Então, eu acordo com essa energia. Então, eu cuido da minha casa de manhã cedo, venho filha para a escola, esposa para a faculdade, deixo um ambiente agradável. E eu não venho para o pregão assim, quando eu tô, se eu tenho qualquer estresse, assim como toda casa, nós também sofremos alguns estresses. Vamos falar de casamento. Se eu e minha esposa tivemos algum atrito, isso automaticamente vai me deixar muito aflito, vai me deixar com o emocional abalado. E eu não vou ter concentração. Então, nesses dias eu já falo para os meus alunos, o pessoal da sala, olha, hoje eu não vou clicar com a mão pesada, eu vou evitar operar. Mas e cuidado com as minhas análises, ainda aviso isso. Porque eu não estou bem. Então você tem que ter transparência consigo mesmo. Se você não está bem, você tem que transparecer isso, conversar com as pessoas, falar, colocar para fora. É importante. E aí você tem que se preparar. Eu não tenho uma atividade física, né? Vocês podem ver que eu não sou um atleta, né? Gostaria de ser, mas é importante você praticar uma atividade física e caminhar, colocar oxigênio para trabalhar, né? O Quinha e o Lindão são atletas, surfista, né, Lindão? Eu gosto bastante, viu, Lindão? Surfar é minha terapia. Aliás, Kim, é minha terapia. Hoje, pra gente que vive essa alta volatilidade do mercado e fazer o que a gente faz, o surf pra mim é a cereja do bolo, literalmente é o desafogo. Eu preciso viver esse lugar do mar, dos meus treinos funcionais, do meu futebol pra desafogar, porque senão muita água mata a planta também, né, Lindão? Muito bom, sensacional. Aqui vem uma outra pergunta nesse âmbito, tá? A gente falou sobre o limite, né, quando parar, quando ficar de fora do mercado, etc. Mas como aproveitar de fato para fazer financeiro? Eu vejo que muita gente trabalha da seguinte forma: tá perdendo, tá extremamente corajoso e tá disposto a recuperar. Bora fazer uma para tentar recuperar, o que é uma mentalidade completamente equivocada. E tá ganhando, meu Deus, eu já tô ganhando R$100, eu não posso devolver. Eu tô ganhando 500, eu não posso devolver. Como é isso para o Muniz? Eu penso muito, faço analogia com o empresário. O empresário que abre uma loja, por exemplo, de chocolate no shopping, e aí é Páscoa. Esse cara vendeu até 15 horas um valor X. Ele bateu a meta dele, ele fecha as portas e não vende mais nesse dia porque simplesmente deu a meta? Claro que não. Ele quer vender o máximo possível. Se ele puder, ele vende o estoque inteiro. Como é isso para o Muniz? Qual é a dica que você dá para desbloquear a mente da galera que tem dificuldade quando está ganhando? É um gatinho quando está ganhando, mas é um leão quando está perdendo. Então, essa questão, assim, tudo vem do planejamento. Planner trader. E o meu planner trader, ele fala da seguinte maneira: se os bancos estão dando para você muitas montagens claras e objetivas, é o dia de você nadar com eles. O tubarão está deixando você alisar ele. Você vai sentar do lado do tubarão e vai ganhar dinheiro. Então você vai aproveitar o mercado ao máximo. Só que lembrando que você tem um número mágico do teu game médio. Se você está lucrando, você vai ganhar. Vamos supor que a tua média de ganhos é R$1.000. Só que naquele dia, você está no dólar, você já está com R$5.000 de lucro. Vai ser um dia extraordinário. Você vai estar com aquela
aquela sensação de eu sou invencível. E o mercado está ali, está claro para você, continua. Até você perder o teu gain médio. Você fazer uma operação, uma ou duas, que vai tracionar o teu gain médio no lucro, você para. Então, isso é um ponto importante. Você tem que pensar como empresário, como o Gui mesmo colocou. Meu plano trader é baseado em empresa. Eu me coloco como uma empresa dentro do mercado. Por isso que eu chamo Você S.A. o nome do meu plano. O meu plano é Você S.A. Eu abri uma empresa no mercado. E eu tenho que gerenciar essa empresa. Se o mercado está me dando a oportunidade, eu estou no Natal, é época de festa, o meu comércio vai vender, eu vou vender até ter cliente. Se tem cliente, eu estou vendendo. E com preços absurdos, para poder lucrar mais. Agora, na perda, você tem que ser também como empresário. Se, por exemplo, imagina só, o cara, acho que muita gente conhece uma empresa de sorvete, né? Sorvete que tem por aí, sorveterias. Sorveteria no frio é pouco cliente, mas o cara tem um plano de negócio dele, ele tem que abrir, ele reduz o funcionário, reduz o quadro. Então, na perda, você tem que saber ser o melhor gestor possível. No dia que o mercado você está perdendo, você já começou a perder, você já tem que gerenciar a próxima entrada muito melhor. Não deixar aquela perda machucar o seu emocional. Você já tem que gerenciar melhor. Aí você vai lá, recuperou a perda. Já fica com, parei o dia. Não, não parou o dia. Você não atingiu o teu gain médio. Entenda, o planejamento é baseado no gain médio. Você não pode jamais estourar esse preço mágico, esse número mágico. Mas se você está operando no mercado e você começou perdendo, recuperou, aí foi lá de novo, perdeu, está tendo aquele overtrade, aí você vai lá, opera de novo. É um dia ruim. É um dia ruim. Mas atingiu a perda máxima, o gain médio, para. Não teme com isso. Não seja macho para falar, assuma, cara, o mercado me venceu hoje, tá bom. E ok, amanhã é outro dia. O mercado vai ter todo dia. E pegando um gancho aqui, ô Lindão, é muito importante, assim, eu acho que essa dor, é até legal você bater nessa pergunta, que é uma dor da maioria dos traders, tá? Que deveria ser o inverso, ele é um leão para aceitar a perda, mas é um gatinho para aceitar o lucro. Então, quando o lucro ele tá à frente dele ali, a pessoa se treme, ela quer logo executar aquilo porque, cara, eu quero ter esse lucro. Mas ela não entende que, de fato, isso a médio e longo prazo, ou até a curto prazo mesmo, a conta não vai fechar. E que, de fato, a gente precisa aceitar essa situação do, como eu posso dizer, do ganho. O payoff ele é muito importante sobre o ganhar de balde e o perder de colher. Tem dias, Lindão, isso eu digo por mim, e eu consegui virar essa chave. E o porquê? Tinha dias que o mercado parecia que eu estava desenhando esse mercado, estava lindo a leitura. E eu era o cara que fazia uma operação, batia a meta e falava pronto. E tinha dias que eu tomava o stop, insistia no stop e a minha média de loss acabava sendo ultrapassada. Então, nesse dia que você vê com a tua leitura, de fato, a tua leitura, ela tá muito macro para o mercado, tá dando tudo certo, é nesse dia que você tem que extrair dinheiro do mercado. É nesse dia que você tem que aproveitar o que o mercado está te dando e não parar. É nesse dia que você tem que, o máximo possível, tirar dinheiro dele. Perfeito. E eu gosto de dizer que todos vocês precisam praticar o conceito do merecimento. O quanto você merece, de fato, ganhar dinheiro. O quanto você merece, de fato, evoluir. O que você está fazendo para, de fato, evoluir. Então, você começa a olhar para você mesmo, e aí vai muito em linha com o que o Muniz falou. Você tem que ter clareza, você tem que ter processo. Um bom empresário, ele tem clareza do todo. Ele sabe como ele está se posicionando, a empresa dele está se posicionando, o que precisa ser feito no marketing, o que precisa ser corrigido eventualmente em alguma área da empresa, ao passo que aquela área que está indo bem é como acelerar e como que esse negócio pode seguir avançando, como ele abre uma filial ou compra o concorrente. É assim que está na cabeça do empresário, né? O trader ele tem que pensar da mesma forma. Quando a gente é adolescente, a gente não começa a sonhar com a faculdade, com o primeiro carro e tal, e veja que muita coisa vai acontecendo ao longo da vida, e quando você menos espera, daqui a pouco o sonho é realizado, aquela situação do carro está lá na sua garagem, que maravilha, a faculdade que você sonhava, eventualmente você conseguiu chegar lá, mas é um processo. No trade não é diferente.
O problema é que aqui, muitas vezes, essa questão do imediatismo faz com que algumas pessoas, alguns investidores, eventualmente acabam se perdendo no meio do caminho e pela falta de objetividade e processo, muitas vezes vão embora do mercado antes mesmo de aprender o básico. Tem muita gente que acha que opera o setup do Muniz, que aprendeu de fato com o Muniz, mas quando você vai auditar esse operacional, ele não está executando isso. Eu falo muito isso, tá? E a culpa é sempre do outro lado. É do mentor, do guru, do vendedor de curso. Nunca é da pessoa. Nunca a pessoa olha no espelho e fala assim, cara, eu realmente não estou fazendo o que eu aprendi com o meu mestre. Eu estou operando aleatório. Então não tem processo. E se não tem processo, fica muito difícil você conseguir coletar dados e difícil você ter previsibilidade de resultado disso. Lembrem-se dessa mensagem. Então, fica aqui a dica para você. Aprenda um operacional, se especialize nesse operacional, desenhe um processo, tenha um plano de trading bem desenhado. Lembre-se que menos é mais, qualidade, não quantidade. Se você conseguir ter mais qualidade nas suas entradas, o resultado tende a começar a acontecer, a sua conta crescendo, como o Muniz falou, é merecimento. Você vai operar cada dia mais, ou seja, melhor, operando melhor, você vai ter o merecimento de ganhar mais dinheiro. Internalizando isso, as coisas vão acontecendo. Com isso, a gente encerra esse 4º episódio do Clear Você Estratégia. Agradecimento especial ao Muniz pela baita aula, pela didática maravilhosa até aqui. E a gente espera vocês no 5º, não menos importante, mas sim um baita episódio para você acompanhar e ter o fechamento com chave de ouro sobre fluxo. Um grande abraço, até lá.